Olá, pessoal, tudo bem? Vamos aqui hoje aprender uma função chamada se-erro. Mas para a gente entender essa função, antes vamos preencher essa tabelinha aqui. Imagina que essa tabelinha tem os meses e o valor recebido ali por mês. Nessa célula chamada acumulado, eu vou somar, então vou colocar aqui soma os valores dos meus meses. Beleza? Eu vou ter uma meta mensal e uma meta anual. Vamos atribuir isso aqui arbitrariamente. Vamos supor que a meta mensal é 10.000 e a meta anual vai ser o valor da meta mensal vezes os meus 12 meses. O resultado atual vai ser com base aqui no ano. Como assim? Eu vou pegar o valor acumulado menos a meta anual. Porque aí, na hora que eu estou preenchendo, por exemplo, aqui ainda me mostra que o resultado está faltando 120.000 para chegar na meta. Se eu preencho aqui, por exemplo, com 10.000 em janeiro, já me mostra que eu tenho acumulado 10.000 e está faltando 110.000 para chegar na meta. Se eu coloco aqui 40.000, já tenho acumulado 50 e está faltando ali 70.000 para chegar na meta. Por isso que vai ficar com esse sinal negativo. A partir do momento que eu bater essa meta, vamos preencher aqui com alguns valores. 15, 20, 15 de novo. A partir do momento que eu superar a minha meta, o meu resultado atual ele passa a ser aqui positivo. Beleza? Vou apagar aqui para a gente continuar entendendo a planilha. A média mensal ela vai ser o quê? Igual, média, e seleciono aqui os meus valores. Aí veja o seguinte, quando eu acabei de fazer isso, ela me mostrou um erro. Qual que é esse erro? Neste momento, como eu não tenho nenhum valor aqui, eu estou realizando uma divisão por zero. E aí ele me mostra esse erro feio aqui. Como que eu posso melhorar para não mostrar esse erro dessa forma? Para isso, existe a função se-erro. O que ela faz? O Excel possui vários erros que existem por padrão. Existe o erro, por exemplo, não disponível, quando você está utilizando aí valores de referência não encontrados através de um PROC-V ou um PROC-H, por exemplo. Existe o erro de divisão por zero, existe o erro valor, quando você está multiplicando, por exemplo, um valor por uma letra. Então, existem alguns erros padrões no Excel. E essa função se-erro, ela vai tratar esses erros, ou seja, caso uma determinada fórmula, como por exemplo que a média, apresente um valor errado, ao invés de escrever esse valor errado, eu posso substituir por alguma outra coisa. Vamos fazer o teste. Eu vou colocar então a função se-erro e a média vai ficar dentro da função se-erro. Ou seja, o primeiro argumento dela é o valor. Caso esse valor retornado seja um erro, ou seja, caso ele execute a média e apresente ali um erro por não ter nenhum valor para realizar a média, ao invés de ficar aquele erro feio, div barra zero, eu vou deixar ali em branco. Como assim deixar em branco? No valor se-erro, no argumento se-erro, eu não estou indicando nenhum valor. Então, veja que ficou aqui branquinho. Ou eu poderia simplesmente o seguinte, caso o valor da média seja um erro, apresente ali para mim zero, porque eu não tenho nada de média ali ainda. Aí ficou zero. Quero modificar e colocar uma frase. Ao invés de colocar o zero, vou colocar, por exemplo, valores não disponíveis. E aí, quando eu quero retornar uma mensagem de texto, eu preciso de colocar ela entre aspas. Apareceu ali valores não disponíveis. Então, de acordo com o seu retorno desejado, você vai configurar no argumento se-erro. Reforçando, o primeiro argumento da função é ali a sua própria fórmula que vai ser executada e caso essa fórmula retorne algum erro padrão do Excel, a gente vai ver outros erros ao longo do curso, ele vai fazer o quê? No meu caso, eu quero que ele coloque zero. Vou deixar aqui o zero. A partir do momento que eu preencho o valor, automaticamente já está ali tudo normal. Beleza? Então, esse é o principal objetivo da função se-erro, evitar que fique aparecendo aquele erro feio do Excel. Para a gente deixar a nossa planilha mais dinâmica, vamos fazer o seguinte, vou preencher aqui com alguns valores e vamos fazer uma formatação condicional para a gente poder praticar.
Vamos preencher todos os valores aqui dos meus meses. Outubro, novembro e dezembro. Veja que o meu acumulado aqui foi de 125 mil, eu tinha uma meta mensal de 10 mil, a meta anual era de 120, então o meu resultado atual ele foi 5 mil além daquela meta proposta. Então, esse é o objetivo aqui do resultado atual, tá? Verificar o que está ali além ou abaixo da meta proposta. E aí, se você quiser, você pode inclusive colocar um comentário nessa célula para ela ficar mais intuitiva. Vou vir aqui em revisão, novo comentário, e vou escrever aqui, olha, diferença entre o resultado acumulado e a meta anual. Fechei. Então, um recurso interessante, comentário. Se a pessoa posicionar o mouse, ela vê que o resultado atual se refere à diferença entre o resultado acumulado e a meta anual. Beleza? No meu caso aqui está positivo. Se eu não tivesse vendido dezembro, tivesse vendido zero, teria ficado negativo. Mas vou deixar aqui com os 15 mil. E agora vamos aplicar uma formatação condicional. Vou selecionar aqui os valores recebidos, formatação condicional, nova regra. Vou formatar com base nos valores e eu vou indicar aqui um conjunto de ícones. Vou pegar, por exemplo, essas setinhas aqui. Eu vou fazer as formatações com base o quê? Na minha meta mensal. Então, aqui no tipo, eu vou indicar uma fórmula, porque eu vou ter como referência uma determinada célula. Vou colocar fórmula e fórmula. Qual que vai ser a regra? Quando o valor for maior do que o valor da meta, então vou clicar aqui sobre a meta, ele vai ficar verdinho. Quando o valor for igual ao valor da meta, e eu vou clicar aqui de novo sobre o valor da meta, ele vai ficar amarelinho. E automaticamente, quando for menor, ele vai ficar vermelhinho. Então, esse fórmula aqui é o meu valor da meta. Vamos ver se funcionou. Olha só, quando é igual à meta, está ficando amarelinho. Quando é abaixo da meta, está ficando vermelhinho. E quando é acima, está ficando verde. Então, se fosse aqui 9.999, continuaria o quê? Vermelho. Se eu colocasse R$1 a mais, 10 mil, ele fica amarelo. Se fosse R$10.000 e 1 centavo, automaticamente ele já fica verde. Beleza? Então, apliquei aqui uma formatação condicional que ficou ali adequada. Poderia colocar outra formatação condicional, por exemplo, aqui nos meus resultados? Posso, vou colocar aqui no resultado atual. Como que eu vou fazer isso? Vamos fazer de um novo tipo aqui. Formatação condicional, nova regra, e aí eu vou colorir a fonte da seguinte forma. Vou utilizar uma fórmula para determinar, e aí eu vou colocar a seguinte regra. Se este valor do resultado for maior do que zero, ou seja, se ele for positivo, eu vou colorir isso aqui de verdinho. Vamos colocar a fonte verde. Então, cor da fonte, vou colocar ela aqui, verde. Vou deixar até maior ou igual, porque se for zerado já está ok ali para mim. Então, maior ou igual. Então, se o valor do resultado atual, ou seja, se eu conseguir superar ali a minha meta, se isso for verdadeiro, ele vai ficar verdinho. Vou dar OK. Ficou verde. Só que eu tenho que fazer ainda uma regra caso não seja positivo. Porque se eu tirar aqui, por exemplo, ele ficou ali negativo, mas não ficou vermelho. Então, na mesma célula, formatação condicional, nova regra, vou usar uma fórmula que vai ser: se este valor for menor do que zero, vou colocar a minha fonte aqui de vermelho. OK, OK. Se por um acaso eu tirar um determinado valor aqui, olha, vamos zerar agosto, já ficou devendo 2.000 e já ficou vermelho.
Beleza? E isso você poderia aplicar nas mais diversas situações. Você poderia, por exemplo, comparar o seu valor acumulado, se ele vai ficar verde ou vermelho, de acordo com a meta. Por exemplo, nova regra, usar uma fórmula e vou fazer o seguinte: se o valor acumulado for menor do que a meta anual, o que vai acontecer? Ou seja, se o valor acumulado estiver ainda abaixo da meta atual, eu quero que ele fique com a fonte vermelha. Ok? Ok? Não aplicou nada porque ele está maior. Vamos fazer a nova. Se o valor acumulado for maior ou igual à minha meta, ele vai colorir ali de verde. Então, vamos colocar aqui verde. Então, apliquei ali duas regras. Ficou verdinho. Se eu estivesse começando a planilha agora, vou apagar tudo aqui, olha. Coloquei 10.000. O acumulado ainda está abaixo, por isso que ele está ficando vermelho. O resultado atual também está abaixo. E aqui já mostrou o indicador e vamos preenchendo. 20.000, 15.000, 10.000, 20.000, 5.000, 0, 15.000, 18. Veja que ele, o acumulado ainda está vermelhinho porque ele está abaixo da meta atual. Se eu coloco, por exemplo, aqui 8.000, ele vai superar a meta atual e o acumulado vai passar a ficar verde, assim como o resultado total também. Beleza? 5.000 e 17.000. Então, você tem aqui uma tabelinha completamente dinâmica, atualizando aí para você, incluindo os seus próprios indicadores. Bacana? Espero que vocês tenham gostado aí dessa aula, que dá para tirar proveito com vários e vários recursos. Até a próxima. Tchau, tchau.